Boa noite, pessoal. Minha dupla formada por mim, né, Rodrigo Passos, que tem matrícula 1758-210, e pelo Gabriel Silveira, de matrícula 1758-280. A gente vai falar um pouco sobre o CPC 16, mais especificamente sobre critérios de valoração de estoques e sobre valor realizável líquido. Então vamos iniciar vendo aqui o que o CPC fala sobre critérios de valoração de estoques. Inicialmente é importante a gente definir aqui o que são itens intercambiáveis e não intercambiáveis. Os itens intercambiáveis são itens que não se misturam, são itens que eu não posso trocar um pelo outro. No caso, seria peças automóveis de marcas diferentes, um exemplo, né? Já em relação a itens intercambiáveis, são itens que não têm distinção entre um e outro. Vamos supor aqui garrafas de azeite da mesma marca e do mesmo volume, certo? E então o CPC nos diz que quando a gente está tratando de itens que não são intercambiáveis, a gente tem que ter uma identificação específica dos seus custos. Já quando a gente trata de itens intercambiáveis, a gente tem que adotar um dos critérios de valoração que eles nos traz. Então nós temos dois critérios que podemos utilizar, que é o PEPS, que é o primeiro a entrar, é o primeiro a sair, e o custo médio ponderado. Convém lembrar que a empresa deve adotar o mesmo critério de custeio para os estoques que tenham natureza e o semelhante. Ela não pode fazer uma mistura aí entre o que ela está considerando. É importante a gente citar que existe um outro critério, que é o EPS, último a entrar, primeiro a sair, mas que ele não é admitido pelo CPC 16. Porque em mercados inflacionários, que a maioria dos casos, ele gera uma distorção do lucro tributável, reduzindo pagamentos de tributos, o que gera um prejuízo ao erário. De forma exemplificativa, a gente fez aqui um pequeno exemplo utilizando a empresa Chiquinho Limitada, onde a gente analisou transações dela utilizando o método PEPS e o custo médio ponderado. Quando a gente utilizou o método PEPS, a gente viu que a gente obteve um CMV de 90 mil e um saldo final de estoque de 10 mil. Já quando utilizamos o critério da média ponderada móvel, nós obtivemos um CMV de R$ 90.909,09 e um saldo final de estoque de R$ 9.090,91, certo? Como foi possível verificar no exemplo, a gente viu que tem diferença, né, entre o CMV e o valor final de estoque para cada item, para cada critério. Então a empresa deve verificar qual critério se adequa melhor à sua atividade, ao seu estoque, né? E a partir disso escolher, evitando que ela tenha gastos desnecessários. Na parte do valor realizável líquido, o CPC 16 nos fala sobre, inicialmente, que o custo de estoque pode não ser recuperável se esses estoques estiverem danificados, se eles estiverem total ou parcialmente obsoletos ou se os preços de venda tiverem diminuído. Também fala sobre write-down, prática que reduz o valor de custo do estoque para o valor realizável líquido. Ele também diz que os estoques geralmente devem ser reduzidos para seu valor realizável líquido, item a item. Não é apropriado reduzir esse valor de estoque com base em uma classificação de estoque, como, por exemplo, bens acabados. Também fala que suas estimativas também devem levar em consideração a finalidade para a qual o estoque é mantido. Por exemplo, o valor realizável líquido da quantidade do estoque mantido para atender contratos de venda ou de prestação de serviços deve ser baseado no preço do contrato, ou seja, se os contratos de venda dizem respeito a quantidade inferiores às quantidades de estoque possuídas. Por conseguinte, os materiais e os outros bens de consumo mantidos para o uso na produção de estoques ou na prestação de serviços não serão reduzidos abaixo do custo se for previsível que os produtos acabados em que eles devem ser incorporados ou os serviços em que serão utilizados sejam vendidos pelo custo ou acima do custo. Finalizando, em cada período subsequente deve ser feita uma nova avaliação do valor realizável líquido. Sendo assim, quando as circunstâncias que anteriormente provocaram a redução dos estoques abaixo do custo deixarem de existir, ou quando houver uma clara evidência de um aumento no valor realizável líquido devido à alteração nas circunstâncias econômicas, a quantia da redução deve ser revertida, de modo a que o novo montante registrado do estoque seja o menor valor entre o custo e o valor.